E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que permite o transporte de graça de até 10 quilos de bagagem de mão. Essa proposta tramitava em caráter terminativo, sem necessidade de ser aprovada no plenário da Casa. E depois surgiu também aquela celeridade que a própria Câmara dos Deputados deu a este assunto, né? Agora o texto volta para a Câmara para ter aquele ponto final. E essa, medida foi colocada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, como prioridade, tanto que foi votado o regime de urgência. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Orsatti Filho, que é diretor executivo do Procon. Diretor, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à Band News. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos do Band News TV. Bom, doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor desse um balanço da notificação que o próprio Procon, fez a essas companhias aéreas que dessem explicações sobre essa cobrança, se essa informação estava clara para o passageiro. E aí queria que a gente já começasse com esse ponto aí. Thalita, nós acionamos todas as empresas aéreas para que ela nos explique, exatamente como estava sendo essa oferta, esse novo critério com relação às bagagens, quais linhas, quais itinerários seriam, como estavam sendo, qual era a programação, porque a nossa preocupação inicial justamente é com relação à informação ao consumidor e também como essa oferta está sendo transmitida ao próprio consumidor. É importante ressaltar, Thalita, que essa questão das bagagens, ela existe desde 2016. É uma resolução da ANAC, de número 400, e essa resolução, ela separou o bilhete aéreo do transporte, do despacho de bagagens. E, só que, claro, alguma empresa já tinha adotado algum critério em alguma linha com relação a essa mudança de colocar, permitir ou não permitir a mala no bagageiro, ou só à frente do assento à sua frente. Só que, então, tudo isso justamente para não prejudicar o consumidor, que é aquele que paga realmente a conta. Quando soubemos a informação que uma outra empresa iria adotar esse novo critério, afinal de contas, ela pode, é uma possibilidade desde 2016 permitida por uma simples resolução da ANAC, nós, então, acionamos as empresas para que elas nos expliquem com relação à oferta e à informação ao consumidor, Thalita. E elas ainda estão dentro desse prazo, então, para dar essas justificativas, presidente? Todas elas pediram uma prorrogação e nós deferimos em razão da complexidade, afinal de contas nós perguntamos com relação não só à legalidade, critérios de informação, critérios de oferta e também com relação à segurança e o conforto do passageiro. Afinal de contas, se adotado de fato esse critério de não possibilitar o despacho no bagageiro e apenas do assento embaixo do seu assento à sua frente, afinal de contas haverá um espaço menor com relação ao passageiro e dependendo da viagem, uma viagem mais demorada pode ou não ocasionar alguma outra questão. Agora, diretor, a gente sabe que o Procon ele faz esse trabalho, de forma recorrente, de fiscalizar, de, bater na tecla ali do que as empresas devem apresentar, assim como a ANAC, Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa relação Procon e ANAC, e principalmente a ANAC que tem esse papel fiscalizador. A gente até conversava aqui há algumas semanas sobre este assunto, falando com alguns especialistas. Ainda há muitos problemas, muitas ações no Brasil em relação a companhias aéreas. O passageiro às vezes fica: não, mas essa informação não foi apresentada, não, mas quando eu comprei não tinha isso, essa taxa acabou entrando ali nos 45 do segundo tempo. Queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa relação com a ANAC, em relação a esse diálogo constante de melhorar essa informação prestada à população. Bom, tanto a ANAC, mas principalmente o Procon, todos eles devem, claro, prestigiar aquele que paga a conta, que é sempre o consumidor. Há setores específicos, estratégicos, que devem ser regulados de uma maneira extra, como é o caso das agências federais, a ANS, a ANAC no caso. Transporte aéreo é um segmento extremamente estratégico, ainda mais num país de dimensão continental como é o Brasil. Claro, as regulações de qualquer agência federal, mas especialmente agora da ANAC, devem sempre prestigiar e não devem sobrepor direitos consolidados expressos no Código de Defesa do Consumidor. Ele há uma questão específica, afinal de contas é um segmento altamente técnico
especializado, que até, claro, refoge algumas questões do próprio código, mas, no final de contas, no frigir dos ovos, o que deve sobressair de tudo isso é sempre a proteção e defesa do consumidor. Por isso que temos constantes, enfim, atuações, diálogos, não só com a ANAC, com outras agências federais, para que essa questão da proteção e defesa do consumidor deva sempre sobressair em toda essa conjunto de regulações técnicas. Diretor, e como é que anda esse nível de reclamações aqui em São Paulo, né? O Procon de São Paulo, como é que lida com essas notificações? As reclamações aí de companhias aéreas, elas acabam figurando entre as principais queixas da população? Não, Thalita, ela não figura dentre as mais empresas reclamadas, uma vez que, claro, a primeira orientação que damos, e isso o próprio consumidor segue, é que ele procure diretamente a empresa aérea para resolver seu caso. Por isso, nós fiscalizamos a questão do atendimento ao consumidor das empresas aéreas, se está ou não está adequado, e tem sido bem atendida essa questão. Então, a primeira orientação, claro, é que o consumidor procure diretamente a empresa aérea. Caso não resolvido, aí sim, procure a ANAC ou faça uma reclamação no Procon aqui do Estado de São Paulo, bem como do seu município, registre a reclamação, a empresa aérea será notificada, terá prazo para, enfim, apresentar a sua defesa, eventualmente nós designamos uma audiência de conciliação, tudo para chegar a um consenso para as partes. E agora a gente está com essa análise também no Congresso Nacional, né, diretor? Como é que o senhor avalia também essa celeridade que os parlamentares deram a este assunto e, segundo os presidentes das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado, para não penalizar o consumidor de uma forma em geral, né, o passageiro? A gente está falando de voos internacionais, voos nacionais, enfim, como é que esse peso também acaba tendo, né, nessas estratégias desenvolvidas pelo Procon junto às companhias aéreas? Olha, é um projeto de lei de 2020 que já estava em tramitação há um bom tempo nas casas legislativas e tudo bem, o importante é sempre proteger, defender, enfim, o consumidor e que, claro, essa questão do despacho, de onerar o despacho de uma bagagem, usar bagagem de mão, mas para utilizar o bagageiro, isso seria um prejuízo ao próprio consumidor. Claro, o grande fundamento desse critério é justamente reduzir custos operacionais e melhorar a competitividade entre as empresas, mas isso é chamado low cost, mas isso quando há inúmeras empresas e de fato não aconteceu isso em 2016 e não está acontecendo agora em 2025. Então vem em boa hora essa celeridade com relação a esse projeto de lei que visa justamente proteger o consumidor para não ser onerado por mais uma questão, enfim, de critério. Perfeito. Doutor Luiz Ossati Filho, muito obrigada, viu, pela sua participação. Acho que travou um pouquinho a imagem aqui do diretor, não sei se ele ainda consegue nos ouvir. Acho que falhou bem no finalzinho da informação, mas é isso, né? As informações principais nós trouxemos por aqui. Agora a gente vai acompanhar também a definição sobre este assunto na Câmara dos Deputados.